Graça e paz, meus irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos estar aí fazendo mais uma live e também mais uma gravação para o meu canal no YouTube, Estênio, Capoeira, Jesus Cristo é o Senhor. Sempre com aquele papo descontraído, falando um pouco das escrituras. Você que não se inscreveu lá no meu canal, procure lá, né? Lá também tem os movimentos lá de capoeira, os tipos de aula que eu dou. É um canal mesmo, não para divulgar. Tanto que vocês estão vendo aí que o meu filho, ó, tá, gritando aí. É algo bem descontraído mesmo, que é para alcançar pessoas, mas é algo não combinado para ter milhões de seguidores, nada disso. É só para você que admira meu trabalho e que também quer ouvir uma palavra de Deus abençoada para a sua vida, possa ter ali um canal para você poder estar tirando suas dúvidas e recebendo uma palavra. Eu quero, em nome de Jesus, deixar uma palavra com vocês, que se encontra em Isaías capítulo 25, né? Essa palavra é muito abençoada porque nos remete ao que nós estamos passando nos dias de hoje, né? E a gente precisa acordar, né? Nós vamos ver nesse texto aqui coisas grandiosas. Graça e paz, meu irmão. Graça e paz. Bom, eu quero ler para vocês, tá? Quem for chegando aí, ó, compartilha, né? Quem for chegando, deixa Deus aí trabalhar na sua vida, tá bom? Deus abençoe a vida dos irmãos aí. Bom, vamos lá. Ó, Isaías capítulo 25, presta atenção. É um texto pequeno. Olha o que ele diz, olha que coisa fantástica. Diz assim, ó: Senhor, Tu és o meu Deus, e eu Te exaltarei e louvarei o Teu nome. Pois com grande perfeição tens feito maravilhas, coisas há muito tempo planejadas. Fizeste da cidade um monte de entulho, da cidade fortificada uma ruína, da cidadela dos estrangeiros uma cidade inexistente, que jamais pode ser, que jamais será reconstruída. Pois, por isso, um povo forte te honrará. As cidades das nações cruéis te temerá. Tem sido refúgio para os pobres, refúgio para os necessitados em sua aflição, e abrigo contra a tempestade, e sombra contra o calor, quando o sopro dos cruéis é como tempestade contra o muro, e como o calor do deserto. Tu silencias o bramido dos estrangeiros, assim como diminui o calor com a sombra de uma nuvem, assim a canção dos temíveis é emudecida, é calada. Neste monte, ó Senhor dos exércitos, preparará um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido, com carnes suculentas e o melhor vinho. Neste monte ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações. Destruirá a morte para sempre. O soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor que disse: naquele dia dirão: este é o nosso Deus, nós confiamos nele e ele nos salvou. Este é o Senhor, nós confiamos nele, exultamos e alegremos, pois ele nos salvou. Pois a mão do Senhor repousará sobre este monte, mas Moabe será pisoteado em seu próprio lugar, como palha é pisoteada na esterqueira.
ali, estenderá suas mãos como faz o nadador para nadar, mas o Senhor abaterá o orgulho, apesar da habilidade de suas mãos, abaterá torres altas dos seus altos muros e destruirá e os lançará ao pó da terra. Glória a Deus. Meus irmãos, fantástica é essa palavra, porque ela vai dizer algo aqui muito profundo sobre o livramento que Deus dará ao seu povo, mas também diz da destruição que cairá sobre o seu povo, né? Esses capítulos aqui de Isaías é considerado como o Apocalipse de Isaías, porque ao mesmo tempo que fala sobre o povo de Israel, sobre os seus perseguidores, como por exemplo os Moabitas, né? Também aponta para o Messias, a Cristo Jesus, a qual nessa época aqui ainda não tinha sido revelado, mas agora já se foi revelado a Cristo, né? E sabendo que o povo de Israel, por conta do endurecimento do seu coração, por conta de rejeitar a Jesus, né? Então, rejeitando aos seus, Deus, na sua infinita misericórdia, olha para nós. Quem somos nós? As nações distantes, a qual, pela graça, somos aceitos mediante ao sacrifício que Jesus fez pela humanidade. Lógico que Deus já tinha esse plano, né, na sua mente, para não ser injusto no sentido de a toda a criação que ele fez, né, obra ali da sua mão e do seu espírito, né, que somos nós, não fosse ali desprezada, ok? Então eu e você não somos desprezados por Deus. Através de Jesus Cristo somos aceitos como filho, né? Somos ali enxertados através do sacrifício de Jesus. Então todo aquele que aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, segue Ele, né? Alcança essa graça. E todos nós, o mundo inteiro peca, o mundo inteiro não tem ninguém justo, mas em Jesus Cristo, em Jesus Cristo encontramos essa justiça. E por que Deus colocou essa palavra em meu coração? Que era exatamente para a gente poder refletir sobre os dias de hoje que tem acontecido, né? Eu tenho visto aí, de forma geral, as pessoas, seja ela qual seja a sua religião ou a sua posição religiosa ou até mesmo política, a todo tempo estão perdidos, estão atacando uns aos outros, estão dizendo que a culpa é da política, que a culpa é da igreja, que a culpa é dos governantes, né? E na verdade, meu amado, a culpa é do ser humano, né? O ser humano sem Deus, ele comete as maiores atrocidades e as maiores coisas que você possa imaginar. O ser humano sem Deus é assim que acontece. E no capítulo 25 de Isaías, a qual nós lemos aqui, Isaías começa o capítulo dizendo: Senhor, Tu és o meu Deus, e eu Te exaltarei e Te louvarei. Louvarei o Teu nome, pois com grande perfeição tens feito maravilhas, coisas há muito tempo planejadas, né? Nós sabemos que o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador do céu e da terra, é um Deus, meus amados, que não é um Deus. Quando eu falo assim, é porque as pessoas, cada um segue a sua religião, né? Eu não sigo religião. A partir do momento que eu conheci a Jesus Cristo, entendi que Deus só é um só, né? Então quando eu falo de Deus, eu estou falando do Criador, daquele que em seu poder, né,
criou todas as coisas, né? Criou a partir do nada. Só existia e só estava sobre vamos dizer assim, ao mundo, né? Que nem o mundo ainda não era criado, mas só existia ele. Ele é autoexistente. Ninguém veio antes dele. Então, a partir dele, tudo é criado. É esse Deus que eu estou falando. Nossa, Stênio, que coisa confusa então. Para você ver como as pessoas elas não entendem a magnitude do poder de Deus e quem é Deus, né? Lógico que tentar compreender Deus na sua totalidade nós não conseguimos. Mas eu estou falando de um Deus que ele não é criado. Eu estou falando de um Deus que não é inventado. Eu estou falando de um Deus que por mais que você busque um nome para defini-lo, ele é indefinível, porque Deus não existe, ele é, né? Tanto que ele deixa bem claro, né? Quando é perguntado a ele, né? Se eu não me engano é Moisés, né? Quando é perguntado a ele, olha, o pessoal do Egito vai perguntar qual o seu nome, que Deus que você é. Por quê? Porque o Egito tinha lá os seus deuses. Deus do sol, Deus da lua, Deus do carro, Deus do fogo, tem 300 mil deuses, né? E não existem esses deuses. Eu respeito quem busca, quem procura entender isso, mas esse vídeo que eu estou aqui hoje trazendo é exatamente para que a gente venha acordar, meus amados. O Deus que eu estou falando é um só, é o soberano, né? É um Deus que não manipula só o fogo, só a terra, só a água, que não manipula só a fertilidade, né? Não é um Deus que precisa de encarregados para colocar um para fazer a gerenciação do fogo, o outro para fazer a gerenciação do ferro, o outro para controlar a natureza do mar. Não é um Deus que busca, né, ter ajuda, porque é um Deus autossuficiente, é um Deus poderoso, é o Deus que ele é onipresente, onisciente, onipotente, ele consegue ver todas as coisas ao mesmo tempo. Tão poderoso é esse Deus e verdadeiro, e aí eu quero dizer a você que vai estar vendo este vídeo e já está assistindo comigo aqui ao vivo, que você, poxa, abre a sua mente, né? Eu estou falando de um Deus que não precisa de encarregados. É um Deus que ele consegue ver tudo ao mesmo tempo. Ele age de uma forma, ele está no presente, está no passado, né? E está no nosso futuro agora. Ele é o começo, meio e o fim. E ele deixa bem claro isso. Tão poderoso, potente, verdadeiro, único e soberano é esse Deus que não divide a sua glória com ninguém e que está muito além dessa questão de espaço e tempo. Não é verdade? Um Deus tão poderoso, indizível, que sendo Ele Deus, né? Deixou a sua forma de Deus e se fez carne, se tornando também filho na pessoa de Jesus. Ok? Para quê? Para Jesus dar uma forcinha para nós, né? E ter o encarregado? Não. Para ele nos salvar, é muito mais do que uma forcinha para nós, para nos salvar. Então Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita sabedoria, já criou todo um plano, sabendo que Satanás, que o mal iria se rebelar. Então ele pega e se faz filho, e se faz carne, para morrer por nós. É um Deus indizível. Não é um Deus que comanda a terra, que comanda o ar, que comanda o fogo. É um Deus poderoso, a qual se faz carne e através de filho, ele morre na cruz. Porque lá atrás, a criação a qual Deus fez, ele peca, ele desobedece. E desobedecendo, comete pecado. E abre um precedente para que o mal pudesse ali estar operando na terra. E como a Bíblia diz que como o pecado entra por um erro de um homem, também o pecado ele se vai por conta de um homem justo, soberano, um homem que não tem mancha, que é 100% homem, mas também 100% Deus, que morre sem pecado algum. Então a nossa dívida, o salário que nós
tínhamos que pagar com a nossa vida, em Cristo Jesus, nós agora somos sanados, somos sarados, a nossa dívida é paga. Então abra sua mente para entender isso, né? E é um Deus tão poderoso, que está ligado ao Pai, está ligado ao Filho, que são um só, que quando a tempestade começou a vir ali sobre os seus discípulos, ele acorda e diz: quieta-te mar, quieta-te água, quieta-te vento. E os seus discípulos dizem: quem é esse que até o vento, até a tempestade ele dá ordem? Então é só você analisar. Se tivesse uma entidade que comanda o mar, que comanda o fogo, comanda o vento, se tivesse essa entidade, olha lá, não teria um homem todo poderoso, que 100% Deus e 100% homem, mandava ali as forças da natureza ser calada. Então é um Deus poderoso. E é esse Deus que Isaías agora agradece, porque sabe que os planos dele, desse Deus, não mudam. E eu quero começar essa mensagem exatamente falando sobre isso. Os planos de Deus não mudam. Nós temos visto durante todo esse momento, principalmente agora. Por que eu digo principalmente agora? Porque agora é que as pessoas estão dando atenção, né, às coisas que estão acontecendo devido a essa pandemia. É agora que as pessoas muitas vezes agora estão verdadeiramente dizendo: o fim do tempo está chegando. Não está ainda não. Nós estamos vivendo aí o comecinho dos princípios das dores. Mas agora, Deus, na sua infinita misericórdia e com todo o seu poder, chama a nossa atenção, fazendo toda essa reviravolta, principalmente no Brasil, mostrando que Ele é soberano e que há tempos Ele está avisando esta nação e ao mundo que Ele é um Deus todo-poderoso, que você não consegue tentar pôr Ele numa caixinha da religião, na caixinha dos evangélicos, na caixinha dos católicos, na caixinha dos espíritas. É um Deus maior do que isso, que nos chamou não para servir a religião, mas servir a Ele através do seu Filho Jesus. Então é algo maior do que ficar na igreja, do que ir na igreja, do que ir na reunião. É algo maior, meus amados. É algo que veio para salvar a minha vida, veio para salvar a sua vida, veio para transformar o seu caráter, para consertar a sua vida aonde o pecado habitou. É transformar a sua vida. Então Isaías agradece a esse Deus e ele fala: te exaltarei e te louvarei no teu nome, pois grande perfeição tem feito maravilhas. Ele diz: tem feito maravilhas há muito tempo planejada. Há quanto tempo nós olhamos para a Bíblia? Deus, Jesus, quando veio à terra, falou: a terra vai se findar. As pessoas irão ficar pai contra pai, mãe contra mãe, filho contra filho. Os governantes irão roubar. Haverão no meio de vocês e surgirão. Ele não fala que surgirão alguns, ele fala: surgirão muitos falsos profetas, né? Muitos falsos profetas. A Bíblia fala: muitos falsos ensinadores, discípulos, amantes de si mesmos. E nós estamos vendo tudo isso se cumprindo. E seja você cristão, de qual denominação for, a ideia que você tem, nós vemos isso se levantando cada dia mais religiões, dentro das que já existem também falsos profetas, falsos ensinadores, e as pessoas indo atrás disso, porque elas não querem comprometimento com Deus, buscando por si só, buscando ler a palavra, buscando praticar a palavra de Deus. Elas verdadeiramente se deixam ser guiados por verdadeiramente lobos na pele ali, ou ovelhas com lobos disfarçados com pele de ovelha. E aí é mais fácil eu culpar a religião, culpar a igreja fulana, culpar os políticos e não voltar o meu coração para Deus. Deus não nos chama, meus amados, por intermediários.
terrenos. Ele nos chama por um único intermediário, Jesus Cristo. Ir à igreja é consequência. Viver em comunhão com os irmãos é consequência. Agora, o relacionamento é com Jesus Cristo. E em Jesus Cristo chegamos a Deus. É um relacionamento profundo que vai mais adiante do que 4 paredes, do que uma reunião dentro de uma comunidade onde nós ficamos ali 2 horas adorando. É algo maior. E é esse Deus que nos chama, e é esse Deus que Isaías está louvando, meu irmão. É um Deus poderoso, que os seus planos não se falham, não se frustram. Os planos de Deus não falham, não frustram. E está sendo cumprido nas nossas vidas. Aquilo que Deus falou que Ele está para voltar, mediante ao Filho Jesus Cristo, Deus falou através de Jesus Cristo, porque são um só, né? Jesus disse, eu voltarei, eu vou pegar aqueles lá que são minha igreja. Que igreja? A igreja da placa A, a igreja da placa B? Não, aqueles que verdadeiramente buscam a Ele em um relacionamento diário. Aqueles que ajudam o próximo, que em meio às reuniões ou fora das reuniões tem o seu caráter buscado cada dia mais e regenerado em Cristo. Isaías está falando daquele que os seus planos não são frustrados. E eu chamo a sua atenção que vai ver esse vídeo exatamente para entender isso. Tudo isso que está acontecendo, Deus já tinha planejado e disse que iria acontecer. E o seu Filho amado Jesus Cristo também disse. E os seus apóstolos disse. E pessoas após a esses que creem em Jesus como eu, que não sou somente eu, tem muitos, falamos diariamente sobre isso, que o mundo ia enfrentar o caos, que as pessoas por conta dos seus pecados, das suas mazelas, de não querer voltar o coração para Deus e não religião, de não querer um relacionamento sério com Jesus, de não examinar as Escrituras, de não dar importância aos mandamentos e o ensino a qual o livro sagrado ensina, haveriam consequências terríveis e o seu povo tinha que acordar. E aí está as coisas se cumprindo. E agora, meus amados, a Bíblia nos ensina por este capítulo 25 que haverá 2 caminhos. O caminho da salvação e da perdição. E que no meio desse processo também haverá 2 caminhos. Os que serão guardados pelo Pai, até que essa luta passe. Eu não digo só do corona, de todas essas guerras, porque o corona é só o início, né? A pontinha da pontinha da pontinha. Aqueles que serão guardados para ser instrumento para que outras pessoas se acheguem a Jesus Cristo. Mas aqueles que tiveram toda a chance em suas mãos, conhecem a Deus, já ouviram falar, mas em seu coração só quer a maldade. E esses haverão morte, haverá sofrimento. E não somente a morte física, mas principalmente a espiritual. Então eu venho aqui através desse vídeo dizer a você, acorda. Dizer a você e a mim, acordemos. Não adianta as pessoas quererem ter um relacionamento com Deus somente pelo aquilo que Ele pode dar. Somente agora porque nós estamos num momento de dificuldade. Jesus Cristo e o Deus Todo-Poderoso não nos chama para um relacionamento de mentira. Ele não nos chama para um relacionamento aonde eu só busco Ele agora porque o bicho está pegando. E quantas pessoas estão no meio das igrejas fazendo isso, buscando a Deus pelo que Ele pode dar. E os planos de Deus, eles não mudam. Olha o que está se cumprindo aí, olha as coisas que estão acontecendo, né? O Senhor, Ele cumpre as maravilhas dEle. Só que as maravilhas dEle é para quem é filho. Aí vai ter gente que vai falar assim, o cara religioso dizendo que só a religião dele salva. Será que você não acorda? Será que você não presta atenção quando eu falo aqui que não é religião? Eu estou te chamando
para servir a Deus Todo-Poderoso, para servir e ser ali, através de Jesus Cristo, verdadeiramente um filho de Deus. Acorda! Eu não estou te chamando para servir religião, eu não estou te chamando para você ficar servindo aí a homens. Eu estou te chamando para você verdadeiramente aceitar a Jesus e começar um caminho com Ele. Agora, a igreja que Ele vai te enviar, as pessoas que vão estar contigo, o lugar que você vai se sentir bem para ir, é consequência, meu amado. Eu não estou importando com isso, eu não quero saber de placa, eu não quero saber se você vai na igreja fulana. Eu estou dizendo a você, se permita conhecer a Jesus Cristo, através da Escritura. Ore na sua casa, diga: Jesus, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus e eu quero um relacionamento contigo. Jesus, manifesta o Seu poder sobre a minha casa. É isso que eu estou te falando. O resto é Ele que vai dirigir. Quando eu encontrei a Jesus, quando Ele se manifestou na minha vida de maneira que eu pude enxergar, porque Ele está aí, manifestando a todo tempo, mas da maneira que eu pude enxergar, eu entendi que Ele era maior do que todas as coisas e Ele é o único e Senhor e Salvador de nossas vidas. O resto é consequência, onde Ele quer que eu vá, do jeito que Ele quer, é Ele que vai, mas à medida que eu vou buscando Ele, à medida que eu largo as coisas do mundo e começo a buscá-lo, começo a ler, eu não entendo, você não entende, muitas coisas a gente não entende, mas quando a gente quer, a gente busca. Tem gente que não sabia mexer na internet, mas começou a mexer. Tem gente que não sabia falar inglês, mas agora sabe. Então por que sabe todas essas coisas e você acha que a única coisa que é suficiente para a sua vida, que é a palavra, se você verdadeiramente quiser um relacionamento com Deus e buscar, Deus não vai te revelar? Não vai te ensinar? Não vai colocar pessoas ao seu lado para te trazer ali consciência dessa palavra? O problema é que as pessoas não querem. O problema é que o coração do ser humano está endurecido, ele quer as coisas do mundo, ele quer continuar na prostituição, na bebida, na brincadeirinha na fala, no negócio fácil, em querer ficar aí dando um jeitinho brasileiro. Porque não adianta, meu amado, você ficar culpando o governo, não, aleluia. Não adianta você ficar culpando a igreja, não adianta você ficar culpando a esquerda, a direita, centro, não. A mudança vai ser quando você, como um ser humano, e a todos que vão me ouvir e estão me ouvindo, mudamos verdadeiramente o nosso caráter. Aí o Senhor vai fazer algo em nosso favor. Não que Ele não esteja fazendo, viu? Porque essa situação é exatamente para que a gente venha voltar cada dia mais ao nosso coração a Ele. Então não adianta você falar: eu estou fazendo 7 dias de campanha, clamando a Deus para acabar com isso no mundo. Você vai ficar gritando a vida inteira e não vai acontecer nada. Nossa, mas você está falando que eu, mesmo clamando a Deus, não vai adiantar? Se o seu clamor não estiver seguido de arrependimento, de conversão, de um verdadeiro gemido pelas almas, se a sua conduta, aleluia, não mudar como ser humano, meu amado, não adianta. Você vai se enganar. Mas eu clamei em 7 dias, Deus fez algo sobre a minha vida. Amém, fez por misericórdia, não por causa dos 7 dias. Porque aí, quando você faz 7 dias e Deus responde, você está dizendo que parte daquilo que Deus te deu foi porque você buscou, então você é merecedor. Ou você se esforçou, como muitos crentes colocam aí dizendo: eu estou pagando o preço. O preço já foi pago na cruz. O resto que vem sobre as nossas vidas é graça, meu amado. Então não adianta você achar: eu faço 7 dias de campanha, eu faço 15 dias de campanha, Deus fez porque eu busquei. É engano seu, é graça. Então, e outra, como eu disse, Jesus não quer relacionamento de 7, 14, 15 com lenço, não, Ele quer uma relação verdadeira, onde você se entrega a Ele, onde você já se entregou a Ele, onde você está esperando Ele, aonde Ele virá, aonde Ele vai verdadeiramente transformar a minha vida, e é uma vida eterna. Isaías, tendo consciência disso, ele fala, Isaías agora está vendo, meus irmãos, o que está acontecendo na época dele, na geração dele, está dizendo assim: eu sou grato, Deus, pelo que o Senhor está fazendo, porque embora está todo esse caos, eu estou vendo o Senhor no domínio de tudo, no controle de tudo, porque nada escapa às suas mãos. O Senhor está no comando de tudo.
Quem tem visão espiritual está se alegrando. Mas muitos que estão dentro das igrejas ou se denominam cristãos, e são cristãos, mas talvez ainda não chegaram num nível de verdadeira intimidade com o Senhor, estão perdidos, estão tristes. Olha o momento aí agora de discernimento que falta nas igrejas, quando eu vejo muitos irmãos dizendo assim: ah lá, o governo fechou a igreja, a gente não pode ficar calado. Ei, você é igreja, acorda! Você é igreja. Ninguém para a igreja de Jesus não, rapaz. Ninguém para a igreja de Deus. Ele pode fechar lá o local físico, então vai orar na tua casa. Acorda, reúne a sua família, faz o culto. Precisa do pastor? Olha como que os irmãos hoje muitas vezes estão dependentes dos outros, porque as igrejas, na sua maioria, virou ritual, virou lei, virou tradição. Quem disse que você precisa do prédio para cultuar a Deus? Quem disse? Ah não, mas estão fechando a igreja, ó. Vamos batalhar para não fechar a igreja. Quem disse que a igreja está fechada? A igreja sou eu, meu querido. Olha o que nós estamos fazendo aqui nesse momento, nós somos igreja. O problema é que a divisão tomou conta sobre essa nação, que as pessoas ficam muito mais preocupadas com as placas e o meu ministério, que nem seu não é, porque o ministério é de Deus, né? Através de Jesus Cristo, onde Ele é a cabeça e nós somos corpo. Não tem meu ministério, o ministério é de Jesus Cristo. E é Ele que nos dá, como corpo, funções para a gente realizar. E essa função, meu querido, você que está ouvindo, minha querida, não é para ser realizada lá onde você se reúne nas quatro paredes só não. É para ser realizada no mundo inteiro. É para ser realizado em todo aquele que você encontra como igreja e reconhece ele como seu irmão. Ou será que seu irmão é só aquele daquela placa lá? É maior do que Deus tem para aquilo que Deus tem nos chamado. E Isaías reconhece isso, que a soberania de Deus está no controle de tudo. E ele louva, porque as coisas do Senhor é planejada, como eu disse aqui. E aí ele fala algo aqui fantástico, que olha se não é o que está acontecendo conosco. Ele está dizendo assim, ó: fizeste da cidade um monte de entulho, e da cidade fortificada a ruína, e da cidadela dos estrangeiros uma cidade inexistente, que jamais será reconstruída. Nós já estamos vendo pelo mundo inteiro, irmãos, pessoas que estavam aí, ó, e vai acontecer mais, hein? E vai acontecer mais. E quando eu digo aqui algo aqui, ó, não é que eu estou profetizando contra, eu estou dizendo da palavra. Nós vamos ver aí, ó, milhares e milhares de igrejas, aleluia, que tem rejeitado a palavra de Deus, que tem buscado muito mais a riqueza, que tem buscado muito mais em estar de vez levando esse dinheiro, os recursos aos pobres, aos necessitados. Ficam mais preocupados com o banco, se o banco é de ouro, se o banco é de madeira, se o microfone é da última geração, se tem a caixa de som, que sai o som fulano de tal, que tem isso, que tem aquilo, né? Se os membros vão sentar direitinho, se o púlpito é de ouro, se o púlpito é o melhor. Tem que entender isso, ô igreja. Carro de 20 mil, prédio de 200 mil e o povo passando fome. Porque a igreja começou a virar negócio. E Deus não tem negócio com isso. Ele tem visto. Ele tem visto. Então, daqueles que estão se escondendo aí em grandes palácios, se chamando de igreja, não vai demorar. As coisas vão acontecer. Vai fazer de ruínas. Por quê? Porque a igreja é muito maior do que prédio. Não estou dizendo que você não deve congregar não, tá? Você deve se reunir sim. Sim, nós somos igreja do Senhor. Mas o fato é que não se tem mais pessoas que querem se levantar para dizer o que eu estou dizendo aqui.
E não será só com as igrejas. Os políticos que se escondem nos palácios, que se escondem no meio da riqueza, aí você diz assim, a culpa é deles, não esquenta, o que é deles vai chegar, porque Deus ele é soberano. Deus era soberano. Você pensa que ele não está vendo o que está acontecendo? Você acha que ele não está vendo que os políticos que estão roubando? Você acha que ele não está vendo que pessoas estão desviando dinheiro? Você acha que ele não está vendo? Você acha que Deus está calado? O problema é que a igreja eu sei que as pessoas estão entendendo o que eu quero dizer aqui. Se distorcer é porque não quer entender. Quando eu digo igreja, eu estou dizendo os verdadeiros, o que adoram em espírito e verdade, que estão pelo mundo inteiro, aleluia, pregando o evangelho, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube, seja nas congregações, porque tem pessoas assim, que tem comprometimento com Jesus. Tem pessoas assim, no meio desses, que tem comprometimento com a sua igreja. Não estou dizendo que são todos não, mas todos aqueles que estão aí roubando, que estão ludibriando, que estão enganando, a casa vai cair. Por isso que nós estamos vendo aí. E aqueles que muitas vezes aí fraquejaram no meio do caminho e começaram a copiar esses, Deus também está trazendo uma nova consciência para largar esse sistema infeliz que se instalou sobre as igrejas e começar a pregar o evangelho, começar a sair desse mundo de desilusão, onde as pessoas querem os seus ministérios reconhecidos. Eu não quero meu ministério reconhecido. Eu quero que Jesus seja reconhecido. O Espírito Santo, ele glorifica Jesus, não o meu ministério. Meu ministério não é nada. Na verdade, é que eu diminua para que ele cresça. Então, Isaías tem essa ideia aqui, ó. E trazendo para os dias de hoje é isso. Não esquenta não. Você que está aí como remanescente, muitas vezes falando, meu Deus, eu não aguento mais o que está acontecendo no meio da igreja. Você que está aí dizendo, meu Deus, o que eu faço se eu vejo que lá no meio da minha igreja, quando eu digo minha igreja, onde eu congrego, ou na minha comunidade, as pessoas não têm mais a visão de ajudar o próximo. Não esquenta, Deus está fazendo a limpa. E vai levantar pessoas que têm o coração limpo, sincero, para estar fazendo a obra. Já está acontecendo. Só que o coração do ser humano está endurecido de uma tal forma que Deus precisa parar o mundo e dizer, ei, é eu que estou falando aqui, vamos mudar de ideia, vamos mudar de posição, vamos mudar de pensamento. Então é um Deus poderoso. Ele está dizendo aqui, ó, que para essa época aqui que aconteceu, sobre os grandes reinados que tinha em volta de Israel, a Síria, Babilônia, que tinham milhares de riquezas, o Egito, Deus colocou tudo no pó, tudo no chão, para mostrar que ele era poderoso, e ele é poderoso. Então não esquenta a cabeça. Se você está achando, o mundo não tem jeito, Deus está operando, meu amado, e ele irá fazer. Talvez eu e você nem estejamos aqui, talvez estaremos na glória, mas nós vamos ver algumas coisas, muita gente vai ver. Nós vamos ver palácio cair, governos sendo destronados, como a gente viu já um governo sendo destronado aí, porque Deus ainda tem compromisso com a sua palavra, e ainda tem pessoas que ele quer e que ele vai salvar, a partir do momento que eu e você abrimos a boca para falar do seu amor e verdadeiramente da sua justiça. E isso é tão verdade que ele vai continuar dizendo assim, ó, que ele destrói todos aqueles que zomba, né? A cidade não será reconstruída. Pois, por isso, um povo forte te honrará, e a cidade das nações cruéis te temerá. O que ele está dizendo aqui? Um povo forte, ou seja, que é rico, que tem dinheiro, uma nação, um país. No meio desses vão ter pessoas que vão temer ao Senhor, através da mensagem do Evangelho. Então abre a sua mente, se você está me ouvindo e é um desses, começa a buscar a Deus, porque Deus também quer usar a sua vida. E vamos parar com essa hipocrisia, quer usar a sua vida, te levantar como um pastor, como evangelista. Não, é maior do que isso. Ele quer te levantar você na sua empresa, no seu comércio, na sua casa, aleluia, na sua família.
Estamos falando de cargo de igreja, não. Esse sistema aí. E de novo, não estou falando que não existe pessoas que são vocacionadas ao pastorado, ao evangelismo. Mas eu não estou falando de cargo, eu estou falando de vocação, estou falando de chamado. Chamado que não precisa de nome, não precisa de reconhecimento do ser humano, não precisa de nada disso. É Deus vem, fala com você e você vai. Então ele está dizendo aqui, ó, que ele vai levantar. Então ele fala assim, ó, a cidade fortificada ele diz assim, ó, por isso um povo forte te honrará. A cidade das nações cruéis te temerá. Ou seja, quem está praticando crueldade vai chegar e vai ter que dobrar o seu joelho e reconhecer que ele é Deus. Não adianta o governo, seja qual é, porque eu não estou aqui para defender nenhum, estou falando de todos que erram, todos que estão lá para roubar o dinheiro público, para desviar dinheiro público, para dentro da sua ideologia colocar lá ideologia de gênero, colocar lá religiões, fazer dissensão, discriminação, colocar o povo que muitas vezes não busca e fica com essa ideia de preto contra branco, branco contra preto, pobre contra rico, rico contra pobre, né? Que é o que o sistema faz, sendo que Jesus ele destrói tudo isso dizendo, ei, ama o teu próximo, como a ti mesmo. Ele não fala, ama o japonês, ama o negro, ama o branco, ama o rico. Ele fala, não, ama o próximo. O que você não quer para ti, você não faz para o outro. Jesus, ele é poderoso e Deus é maravilhoso, porque a sabedoria de Deus destrói qualquer tipo de religiosidade. A sabedoria de Deus destrói qualquer tipo de, aleluia, qualquer tipo de preconceito. Então não venha me dar desculpa quando você diz, tem o preconceito. Tem porque as pessoas não se entregam a Deus. Tem preconceito porque as pessoas não se entregam a Jesus. Tem preconceito porque as pessoas estão, cada um buscando a sua religião, que fala no seu ego, mas não compreendem a Escritura, não dão vazão a Cristo ressurreto, ao Cristo vivo, que já ensina pela sua palavra, ei, ama o próximo. Aqui já destrói tudo. Então não me vem com essa ideia aí de, não, tem preconceito, o povo negro, o povo nordestino. Não, é o ser humano. Se o ser humano voltasse o seu ouvido e os seus olhos para Deus, não estaríamos passando por o que a gente está passando. Porque amaria o seu próximo, independente da sua cor, religião, independente da sua condição financeira. E quanto a isso, meu amado, não há argumento que você possa me dar, porque é Jesus ensinando. Quando eu pego esse princípio e trago para o mundo, acaba o preconceito, acaba o racismo. Mas todo mundo não faz. Não faz exatamente porque o ser humano está sem Deus. O ser humano cria deuses para ele. Cria o Deus do sol, o Deus da lua, a entidade A, a entidade B, só meu pastor, só o padre, a igreja fulana, a placa não sei o que. E Deus está dizendo, chega, eu quero relacionamento com vocês se entregando a mim, através do Filho. O resto é eu que vou fazer. É isso. E a Bíblia vai dizer que ele diz então, aqui ele vai falar para os que vão se arrepender, que vão voltar o seu coração nas nações. É eu, é você, né? Isso já está acontecendo, o que está escrito em Isaías nesse momento aqui. Isso aqui que eu vou ler já está acontecendo, essa parte já está acontecendo. Aí ele vai dizer, tem sido refúgio para os pobres, refúgio para o necessitado em sua aflição, abrigo contra a tempestade e sombra contra o calor. Quando o sopro dos cruéis é como tempestade contra o muro, é como o calor no deserto. Aqui Isaías está dizendo, o Senhor nosso Deus tem sido forte sobre as nossas vidas, tem olhado para o pobre, para o necessitado. E aquele que é escolhido verdadeiramente de Jesus, de Deus, e em Cristo se converte, e está com o coração contrito, por mais que esteja essa dureza de coração no mundo inteiro, o Senhor protege os seus. Mas os seus que compreendem mesmo o Evangelho,
não aqueles que estão vivendo do evangelho para enganar o povo, não daqueles que em meio às dificuldades se vendeu, se prostituiu no meio do evangelho, não aqueles que se chamam de líderes, mas pensam só no seu bolso, pensam só em ter poder, pensam em ser reconhecidos, aonde Jesus Cristo diz que não, é o contrário, nós não devemos querer ser chamados de mestre, querer ser chamados de pastores, querer ter uma autoridade externa, aonde a autoridade é reconhecida quando o brilho e o caráter de Deus está me renovando, está me preenchendo, está me enchendo, está me lapidando, aleluia, está me transformando. Aí essa autoridade, ela sai, de maneira que ninguém precisa ficar me chamando do meu nome, do meu cargo, do meu ministério, se eu tenho 3, se eu tenho 4, se eu tenho 10 mil, não. Eu faço porque Jesus vive em mim, porque o Espírito habita em mim. É essa igreja que Jesus está levantando, que estão aí pelo mundo espalhado, e ele tem sido abrigo a esses pobres. Não é só pobre de dinheiro, né? Os necessitados, não. Os pobres aqui, meus amados, é os pobres de coração, os que estão sendo aquebrantados, os que têm visto muitas vezes aí o mundo, sabe, tá dessa maneira e fala: meu Deus, como que eu vou pregar e se as pessoas não ouvem, né? Senhor, como que eu vou falar do evangelho se as pessoas não querem mais saber? Como que eu vou levantar um vídeo lá no Facebook, sendo que eu prego Jesus a verdade, mas eles preferem o pregador de mentira, o que fala, que tenta, que traz lá adivinhação, que fica falando de carro, que fica falando que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, e que não prega o arrependimento, que não prega mais a conversão, que não prega mais o arrependimento. Porque o que Deus está nos chamando, meus amados, a todo mundo, e principalmente essa nação corrupta que é o Brasil de maneira geral, é o arrependimento. E o arrependimento não vem pelo clamor somente, vem pelas nossas atitudes. Então comece a mudar a sua vida, comece a mudar a sua história, ajude o próximo, não roube. E se no meio do caminho você errar, se arrependa. Tranque-se no seu quarto, você não precisa de ninguém não. Tranque no seu quarto e confesse a Jesus: Jesus, traí minha esposa. Jesus, roubei. Jesus, falei mal do meu irmão. E esse relacionamento, meu amado, é 24 horas. Todo momento que nós erramos, nós temos que orar, Jesus, nós temos que confessar, nós temos que ser sinceros, porque o modo de que, a cada momento que nós confessamos isso, nós nos livramos de um peso, e Jesus virá trazer a nós, através do Espírito Santo, ensinamento. Deus quer te ensinar, Ele quer te mostrar por que você rouba, por que você adultera, por que você tem pensamentos impuros, por que você tem desejos carnais, desejos imorais. Por quê? Porque Deus quer te dar isso, e Ele vai te dar essa condição de você entender, de você fugir, mas basta eu e você clamarmos a Ele. É coração de aleluia diante de Deus verdadeiro, meu amado. É: Senhor, eu roubei mesmo. Senhor, eu não roubei, mas passou pela minha vontade de roubar. Quantas pessoas não têm mais intimidade com Deus? Não tem a sua vida 24 horas com o Senhor, né? Vai na reunião, mas em casa não ora. Vai na reunião, mas com a família não fala nada de Deus. Não ora com a família, não busca a presença de Deus, não dá tempo para ler a palavra, não dá tempo, mas dá tempo para jogar capoeira, não dá tempo para meditar na Bíblia, mas dá tempo de fazer o futebol. E eu não estou dizendo que outras coisas a gente não pode fazer, é o contrário, eu estou dizendo que tudo você pode fazer, mas você precisa ter Deus na sua vida, e em tudo Ele vai fazer parte, Ele vai direcionar a sua vida. É isso. Então Ele é abrigo, irmãos, para os necessitados, aqueles que têm o coração contrito. O Senhor tem protegido. Quantas pessoas o Senhor tem protegido? Quantas casas o Senhor tem protegido no meio dessa dificuldade?
E ele diz: abrigo contra a tempestade, são coisas ruins, né? O Senhor, ele é abrigo. Ele é sombra no calor, ele é refúgio. Então, você não pode achar que o Deus que nós servimos não está vendo o que está acontecendo. Ele está. Só que talvez é você que não tem, aleluia, buscado a Deus da maneira correta, de relacionamento. Eu preciso esperar chegar o dia da reunião para me orar a Deus. Não, é 24 horas. E para que tudo isso, Estênio? Para que essa relação? Porque Ele quer que a gente esteja com Ele na eternidade. Então, se você está sofrendo agora, clame ao Senhor, ore no nome de Jesus e tenha a esperança de que, por mais que a gente esteja passando por diversas dificuldades, e vamos passar, saindo deste plano, tem um plano eterno para a sua vida. Que Deus garante o quê? Vamos ler. Neste monte, ó Senhor dos exércitos, prepara um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido e carnes suculentas, e o melhor vinho. Vinho aqui representa alegria, comida significa nutrição. Neste monte, ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações. Destruirá a morte para sempre. O soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Então, você que está firme em Cristo, não desista, porque nós vamos chegar nesse dia aqui ainda. Mas enquanto não chegamos, ore a Deus, busque relacionamento com Ele, sincero, verdade. Quanto mais você falar e confessar, menos Satanás tem autoridade e tem legalidade para chegar sobre a sua vida. Naquele dia dirão: este é o nosso Deus. Que dia é esse? Da salvação. Porque o véu, aleluia, o véu que está escrito aqui, ó, já foi rompido através de Jesus Cristo. O que era o véu? Era a barreira, irmãos. Não era de qualquer jeito que se chegava diante de Deus. Aliás, hoje ainda não é. Mas tinha toda uma tradição. E Jesus, ele faz isso por nós na medida que nós nos arrependemos. Nós temos acesso direto ao Pai. Nós temos acesso direto a Deus. Você não precisa de intermediário, seja qual ele for. Nesse momento ele destruirá o véu já foi destruído. Era a barreira que tinha. Antigamente precisava de um sacerdote para chegar até Deus, para você orar, para você ter intimidade com Deus. Agora esse sacerdote está lá do lado do Pai, é Jesus Cristo. Então você quer ter intimidade com Deus? Aceitando a Cristo, você chega diretamente no Pai, através através de Jesus Cristo, você tem a confiança de chegar diante de Deus e não ser fulminado, dele ouvir as suas orações, principalmente para aquilo que Deus tem chamado, que é o arrependimento, é a conversão, é a mudança dos nossos atos. Naquele dia dirão: este é o nosso Deus, nós confiamos nele e ele nos salvou. Este é o Senhor, nós confiamos nele, exultaremos de alegria, nos alegramos, pois Deus nos salvou, pois a mão do Senhor repousará sobre o monte. Mas Moabe representa os perseguidores de Israel, do povo escolhido. Então, é esses políticos que não querem nada, esses políticos, esses religiosos que estão fazendo da igreja, do comércio. Não olhe para essas coisas, porque Moabe representa os perseguidores que querem tomar por herança aquilo que Deus deu ao povo de Israel, trazendo para nós aqui, é o que eles querem tomar por herança, aquilo que Deus em Cristo deu para nós, a salvação. Porque muitos no seu coração maldoso não querem ser salvos,
mas também não quer que você seja, e te traz para o engano, te traz para a idolatria, para 300 tipos de religião, e não te ensina a verdade, para milhares de doutrinas aí, doutrina da cura, doutrina da mentira, de falsas profecias, de falsas campanhas, de um Deus que você tem que ficar buscando ele 7 dias, 14 dias, o poder que está no lenço, o poder que está não sei aonde, 300 mil tipos de cargos. Sai desse mundo e serve a Jesus. E eu digo a você que se você fizer isso de coração, Deus vai pôr sim pessoas aí para te orientar. Deus está levantando, talvez você seja um desse, que Deus está querendo tirar da posição de comodismo para te levantar como um servo e uma serva e pregar a verdade e ajudar o próximo. Que você entenda isso e que o povo venha acordar. Isso é o que eu digo para os irmãos em Cristo. Fiquem com essa palavra, porque o Senhor protege os seus, mas a gente não pode mentir. Cada dia irá piorar, e somente aqueles que vão ter relação verdadeira com Jesus é que vão estar com o coração sarado, com a mente renovada e sendo aí luz para esse povo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.